Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 22º episódio do Código de Processo Civil. E hoje nós vamos dos artigos 526 até o artigo 538. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as novas notificações e se inscrever no canal, galera. Vamos lá? Artigo 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Parágrafo 1º. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela em controvérsia. Parágrafo 2º. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Parágrafo 3º. Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Artigo 527. Aplicam-se as disposições deste capítulo ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Capítulo 4. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 1º. Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 517. Parágrafo 2º. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Parágrafo 3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Parágrafo 4º. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Parágrafo 5º. O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Parágrafo 6º. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Parágrafo 7º. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Parágrafo 8º. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto nesse livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Parágrafo 9º. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento da prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Artigo 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 1º. Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2º. O ofício conterá o nome e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado. Importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto da execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos.
Artigo 530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos artigos 831 e seguintes. Artigo 531. O disposto neste capítulo aplica-se a alimentos definitivos ou provisórios. Parágrafo 1º. A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. Parágrafo 2º. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimento será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Artigo 532. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Artigo 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Parágrafo 1º. O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impiorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação. Parágrafo 2º. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Parágrafo 3º. Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Parágrafo 4º. A prestação alimentícia poderá ser fixada, tomando por base o salário mínimo. Parágrafo 5º. Fim da obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. Capítulo 5. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Artigo 534. No cumprimento da sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: inciso 1. O nome completo e o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do exequente. Inciso 2. O índice de correção monetária adotado. Inciso 3. Os juros aplicados e as respectivas taxas. Inciso 4. O termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. Inciso 5. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 6. A especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Parágrafo 1º. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 113. Parágrafo 2º. A multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica à Fazenda Pública. Artigo 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: inciso 1. Falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Inciso 2. Ilegitimidade de parte. Inciso 3. Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação. Inciso 4. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Inciso 5. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 6. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 1º. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 2º. Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Parágrafo 3º. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada. Inciso 1. Expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Inciso 2. Por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo.
O pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência do banco oficial mais próxima da residência do exequente. Parágrafo 4º. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Parágrafo 5º. Para o efeito do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 6º. No caso do parágrafo 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. Parágrafo 7º. A decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 5º, deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 8º. Se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá a ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Capítulo 6. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Seção 1. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer. Artigo 536. O cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Parágrafo 2º. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. Parágrafo 3º. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé, quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Parágrafo 4º. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Artigo 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação em que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincendo ou excluí-la, caso verifique que, inciso 1, se tornou insuficiente ou excessiva. Inciso 2, o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o cumprimento. Parágrafo 2º. O valor da multa será devido ao exequente. Parágrafo 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Parágrafo 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Seção 2. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Artigo 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido o mandado de busca e apreensão ou de missão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 1º. A existência de benefícios
A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que é possível e justificadamente, do respectivo valor. Parágrafo 2º. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao procedimento previsto nesse artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Galera, é isso aí. Esse foi o 22º episódio do Código de Processo Civil, a lei número 13.105. Se você curtiu esse episódio e os anteriores, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima, galera. Tchau!